trazer aqui no Sempre um Papo em Casa o ensaísta e poeta, para começar, professor, e entre muitas outras coisas, Eucanaã Ferraz. Tá, um minutinho. Espera aí. Acontece uma coisa sempre comigo isso. Pronto. São coisas da tecnologia, ou seja, eu deixei o meu YouTube ligado. Todo mundo sabe que quando o YouTube fica ligado, repete o que você fala. Já desliguei. Voltando aqui para nós do Sempre um Papo em Casa, nem tão complicado foi. Porque no curso desses 35 anos de trabalho, ano que vem a gente faz 35 de trabalho, eu sempre fui gravando os programas nos teatros e auditórios que nós apresentamos os autores e reproduzindo aqui, nessa plataforma do YouTube que vocês estão, onde estão depositados quase 500 programas, agora convertidos para TV, de autores brasileiros e internacionais. E eu queria logo colocar no ar Eucanaã Ferraz e um convidado especial, Celso Adolfo. Olá, Eucanaã. Oi, Afonso. Que alegria. Eu também, querido. Celso Adolfo, maravilhoso, querido amigo atleticano. Muito bem-vindo. Maravilha, Afonso. Boas e Eucanaã. Estou botando meu óculos aqui para parecer um pouquinho com o Eucanaã, mas o sorriso do Eucanaã é tão bonito, tão aberto, que não vai alcançar. Eu vou trocar de óculos. Que maravilha. Maravilha estar aqui. Eu também. Pronto. Nossa, já somos uma comunidade. Somos todos Eucanaã, hashtag. Isso aí. Vamos lá. Celso, uma surpresa muito boa que você me fez. Que maravilha. Eucanaã, vamos começar a conversar. Muito obrigado pela sua presença aqui. Desde já torno pública a minha absoluta e completa incompetência de não ter te convidado por Sempre um Papo. Tantos anos que eu admiro o seu trabalho, tantos anos que acompanho com muita atenção, mas às vezes isso acontece, não houve uma oportunidade, né, e tudo. Então, fica pública as minhas desculpas. Olha, não tem nada para desculpar. Estamos aqui, sempre a tempo. Maravilha, maravilha. Vamos então começar a conversar dos muitos assuntos que nós temos a falar. O primeiro deles, eu acho, que é o que motivou esse nosso primeiro encontro, que foi o site da Clarice Lispector, organizado, coordenado por você, e que entrou no ar agora, na comemoração dos 100 anos de vida dela. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Olha, o site da Clarice, ele já existia há alguns anos, no Instituto Moreira Salles. Sempre foi o site mais visitado do IMS. E não só é o mais visitado, como é o site em que o visitante permanece mais tempo, porque provavelmente há um grande acesso de estudantes e pesquisadores. O site já era muito bom, mas nós resolvemos, para o centenário da Clarice, realmente fazer um site novo. Seria uma espécie de reforma, mais ou menos como uma reforma nas nossas casas. Você acha que vai fazer um pequeno reparo e, quando você vê, você mudou tudo. E o site da Clarice foi mais ou menos isso. Deu um bocado de trabalho. Passamos quase um ano trabalhando, eu e uma equipe incrível da literatura lá do IMS. E, de fato, fizemos um site novo que é muito ambicioso, eu sempre digo, porque ele tem basicamente duas possibilidades. Uma é de uma navegação livre, fluida, puramente de mergulho na obra da Clarice. Então, quando você entra no site, a navegação é muito fácil, basta que você deslize o dedo no mouse e a navegação acontece. E, a partir dali, você entra mesmo no universo da Clarice, sabe? Então você tem fotos, manuscritos, fragmentos, a voz, as imagens dela, fotografias que conversam com os textos. É um pouco biográfico, mas não é uma biografia, você não fica acompanhando nada cronologicamente. É uma mergulha nos temas da Clarice, nas linhas de força
da obra. E quando você entra nisso, eu acho que você realmente tem uma experiência muito emocionante. É um site muito bonito, assim, o design é muito bem elaborado. Enfim, eu faço tantos elogios, não é uma coisa assim, porque eu fiz, porque ao contrário, estou elogiando o trabalho de muita gente que fez o site comigo. Então, eu posso É, elogiar muito porque muito daquilo ali não fui eu que fiz. a navegabilidade é tudo, né, em internet. E curioso é que as pessoas não fazem a mínima ideia do trabalho que dá. É Um uma site, loucura. quanto mais simples como esse, eu não tenho aqui o link para indicar para vocês, mas, poxa, não tem complicação. Instituto Moreira Salles, Clarice Lispector, chega lá no site, não é não? Então, Pois assim, é, quanto mais fácil a navegação, mais difícil foi o aprofundamento no tema e na estética para realizar o site, não é não, Camilo? isso. Olha, para chegar é clarisselispector.ims.com.br, ou seja, Ah, Clarice pronto, Lispector, onde fica? ims.com.br. pronto. Olha, é muito trabalhoso, Afonso, é uma coisa realmente, eu diria que porque tem todo o approach tecnológico que você depende de muita coisa, de muita gente, é tudo muito delicado. Mas o site, além dessa navegação que eu chamei de meramente assim, uma espécie de fruição livre e aberta, você tem uma outra parte do site que é inteira, aí essa para o pesquisador, para o estudioso, para o estudante ou para qualquer pessoa que queira saber mais sobre o trabalho da Clarice, sobre a escrita dela. Aí ali você de novo, é muito fácil, mas ali você de fato já vai encontrar mais arrumado assim, por blocos, né? Por exemplo, os manuscritos, alguns manuscritos da Clarice, que Clarice deixou poucas coisas, poucos manuscritos datiloscritos, alguns estão depositados no Instituto Moreira Salles. Quer dizer, todo esse trabalho da Clarice no MS tem a ver com o fato de que o acervo da Clarice, as fotos, documentos, manuscritos, enfim, os objetos, coisas da Clarice, pinturas, estão depositados ou no Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, isso não precisa ser dito e sublinhado, Fundação Casa de Rui Barbosa, esse grande lugar, essa grande instituição brasileira, né, que precisa ser cuidada com muito carinho, com muita atenção e seriedade. Então, uma parte grande da Clarice está lá, e uma outra parte com o IMS. Então, uma parte desse acervo está toda disponível no site. Então, você tem, por exemplo, alguns manuscritos, mas você tem um manuscrito, você tem a transcrição do manuscrito ao lado, entendeu? Então, você pode ir acompanhando. Você tem alguns caderninhos de anotação da Clarice que são importantes porque ela fazia... Clarice é muito curiosa, ela conseguia anotar na mesma folha assim, frases para um romance ou para um conto, ou pequenas anotações diárias do tipo emagrecer 2 quilos, comprar flores, telefonar, entendeu? Sem dizer para quem, ela sabia para quem, telefonar, pequenas listas, é uma coisa muito íntima, mas ao mesmo tempo são as anotações da escritora que ali se confundem com essa vida miúda da pessoa, né, do indivíduo Clarice Lispector, com a sua casa, com seus filhos, seus amigos, o seu trabalho, né, os editores. Enfim, você tem esses caderninhos, você visita esses documentos, mas ao mesmo tempo você tem uma biografia muito bem contada, muito bem ilustrada. Você tem uma ferramenta de busca, Afonso, que é incrível, que é uma coisa realmente extraordinária, que você pode pesquisar
teses de doutorado, dissertações de mestrado, ensaios em revistas acadêmicas, pequenos trabalhos de jornal, enfim, livros. Você tem como pesquisar no site do MS por tema, por tipo de abordagem, se é ensaio, se é tese, por data, e você clica, você tem um filtro que apresenta aquilo que você tem disponível, e ao lado, se caso esse texto, essa obra esteja disponível online, ali você tem um link, então você vai direto para o texto lá onde ele estiver disponível. Enfim, você tem, de fato, um trabalho de pesquisa muito encaminhado já para o estudioso, para o pesquisador, seja um estudante de ensino médio, seja um pesquisador de pós-graduação. Certo. Um dado muito importante que eu quero acrescentar é o seguinte, desculpe, Afonso, é só para eu não perder. É porque o site é bilíngue, português e inglês. Muito legal. Isso que eu ia te perguntar. O visitante estrangeiro também tem opção. Isso. A gente atende, portanto, a um fenômeno, na verdade, que é a presença da Clarice fora do Brasil, as suas traduções cada vez mais celebradas e premiadas, as edições saindo em várias línguas, em muitos países. Enfim, a Clarice é hoje uma autora muito estudada, muito celebrada, muito conhecida, estudada, enfim. Então, esse site em português e inglês inteiramente. Nós temos o blog, olha, é muito grande, é uma coisa que você realmente entra ali, você não sai, você tem realmente como viver, na verdade é um site para você viver a experiência Clarice Lispector. Muito legal, Canaã, porque você dá a opção do Flaner, né? O Flaner na internet é muito legal, muito importante. As pessoas, às vezes, fazem sites tão duros, né? Tão de difícil navegabilidade, querendo cumprir o objetivo do site. E essa opção que eu me deliciei também, de ficar navegando e vendo frases, fotos, curiosidades, é uma coisa do Flaner, passeando pela cidade da Clarice. Foi uma delícia. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. É bem bonito. Vamos avançar um pouquinho. Você me contou que está também em companhia da queridíssima Verônica Stiger. Afonso, isso é uma coisa tão linda, tão linda. A exposição também em Instituto Moreira Salles. Ela abriria esse ano, ainda no centenário da Clarice. A previsão inicial era agosto, e em função da pandemia, nós passamos a exposição para julho do ano que vem. É muito interessante, porque em vez de pensarmos, eu e Verônica, mas não só eu e Verônica, o João Fernandes, que trabalha conosco, que é diretor artístico do Instituto, desde o início nós imaginamos que uma exposição da Clarice não deveria ser uma exposição ligada estritamente à sua biografia, porque, de maneira geral, as exposições de escritores funcionam desse modo, né? Não que sejam ruins, absolutamente, eu gosto sempre de vê-las, mas quase sempre elas se limitam a ser um apanhado de documentos, quando há manuscritos, alguns objetos pessoais, fotografias que acompanham a vida e a obra, enfim, você sai dali, na melhor das hipóteses, com um bom conhecimento do percurso artístico, intelectual e biográfico do personagem abordado ali. Ou, aquilo que menos me agrada, enfim, mas há quem goste, são as exposições que tentam interpretar a obra de um escritor e muitas vezes o espectador sai da exposição um pouco tonto, sem saber exatamente o que ele viu, como se tivesse que chegar à exposição já sabendo tudo sobre o autor.
Bem, a gente está tentando, enfim, ficar num outro lugar, não é? Então, é uma exposição que parte da Clarice, ou seja, a Clarice é o ponto de partida, para pensarmos, Afonso, a obra de artistas visuais que trabalharam contemporaneamente a Clarice. Ou seja, será uma grande exposição de artistas, mulheres, que produziram pintura, gravura, fotografia, vídeo, escultura, paralelamente a Clarice. A nossa pergunta era, desde o início, a Clarice produziu uma obra forte, com muitas marcas pessoais, mas também com muitas marcas, muitos vetores ligados ao seu lugar de mulher naquele determinado momento, vamos dizer, meados dos anos 40 até meados dos anos 70. Quais eram as questões da mulher Clarice Lispector? Quais eram as questões das mulheres, ou pelo menos de algumas mulheres, né, nesse longo período aí? Você tem uma produção de mulheres incríveis. Você tem ali as gravadoras, Maria Bonomi, você tem a Faigo Ostrover, você tem uma outra linhagem com artistas como Lygia Clark ou Lygia Pape. Você tem a escultura da Maria Martins. Mulheres incríveis, incríveis, que, de certo modo, quando você as vê, né, você começa a entender que há uma conexão entre certas perguntas feitas por essas mulheres e as perguntas feitas pela Clarice. Ou seja, as questões da Clarice muitas vezes pareciam com a dessas criadoras. Quando você vai aproximando, você vai criando aquilo que nós chamamos de constelação. Então, o nome da exposição é uma constelação Clarice. Então, em torno da Clarice e dos seus temas, nós reuniremos, na verdade já estamos reunindo, as obras já estão em fase de empréstimo, já a elaboração de um catálogo. Enfim, o que o espectador verá será uma grande exposição de artistas mulheres que trabalharam contemporaneamente a Clarice, em cujas obras nós podemos ver certos pontos de contato com a Clarice. Ao mesmo tempo, há um momento da exposição onde, evidentemente, nós reuniremos os manuscritos da Clarice, as fotos dela, objetos pessoais, jornais, revistas onde ela escreveu, uma parte da sua biblioteca, enfim, haverá assim, uma espécie de casa Clarice, ou casa da Clarice também para o visitor. Haverão as pinturas da Clarice também? Sim, as pinturas da Clarice estarão presentes também. A Nélida Pinhon, anteontem, mostrou 2 quadros que a Clarice deu para ela. Impressionantes. Impressionantes. É bem a Clarice mesmo, aquele universo estranho. Exatamente. Quando você aproxima essas obras da escrita da Clarice, é perceptível quanto ali você tem as mesmas questões, entendeu? Uma procura da matéria, de uma fala colada a uma existência muito pouco filtrada por uma racionalidade e a procura de uma expressão direta do corpo e muito material, e simultaneamente, quanto mais material, mais ela se aproximava de uma espécie de mística, sabe? É difícil falar de espírito em Clarice, né? Você começou a falar em espiritual, mas falar em espírito com Clarice é quase uma heresia. Logo ela que questionou tanto isso em tantos momentos. Porque o mundo da Clarice é um mundo encantado, no sentido de que todas as coisas
não há nada que não seja excepcional. Né? Então, ela dizia que mesmo o mundo material já é sobrenatural. Né? Tudo é tão... qualquer existência é uma coisa dotada de mistério, porque a vida é um mistério. Então, qualquer coisa é misteriosa. Então, não existe, na verdade, o espiritual e o material, na medida que tudo é dotado de mistério, e é diante do mistério que ela se põe como uma espécie de mística, né? de aproximação religiosa, seja diante de um cachorro, de uma de um pessoa inseto. miserável, como uma pobre qualquer. Agora, é interessante você falar essa mística que eu entendo, quando você fala em mística, é a mística que pergunta, né? A Clarice era uma pergunta, sempre foi uma pergunta. Então, o desafio da filosofia se cola a essa mística a qual você se refere, né? A Clarice pergunta sobre tudo o tempo inteiro. Você não acha? O texto dela é cheio de perguntas, você observou muito bem. Ela chega a dizer, eu sou uma pergunta. E ela Ela tem... falou isso? Olha. Eu sou uma pergunta, exatamente. Ela diz isso, eu sou uma pergunta. E há uma das crônicas dela que é simplesmente uma sequência de perguntas. E onde ela se pergunta a certa altura, e por que é que eu não paro de fazer perguntas? Ela é uma interrogação. Né? Talvez o que há de mais flagrante, digamos, na escrita da Clarice, seja isso que você observou. Como ela é uma pergunta, ela vai realmente inquirir as coisas do mundo. E tudo está disponível para a pergunta. Então, por isso, por exemplo, naquele lindíssimo texto, aquele absurdo texto chamado O Ovo e a Galinha, né, que ela começa dizendo, de manhã na cozinha vejo o ovo. Pronto, e a partir daí que se desencadeia uma série de perguntas, de questões sobre o mundo, sobre existir, sobre tudo. É uma espécie de giro completo e alucinado em torno de todos os temas passíveis, possíveis de serem pensados, inclusive aqueles que parecem que nem podem ser pensados, que parece que são desafios ao próprio pensamento. Né? E tudo porque ela vê um ovo de manhã na cozinha. Sabe? Então, porque você pode perguntar tudo a qualquer coisa. Né? O Sérgio Abrantes contou que foi conversando sobre essa crônica do ovo outro dia. Ele falou que ele fez um trabalho de faculdade, assim, muitos anos atrás, sobre essa crônica do ovo e sobre o ovo do João Cabral. Que é lindo. Interessante, que é lindo, né, o também. conto do João Cabral. Parou, porque senão vamos falar de Clarice, e ela é capaz de fazer a gente ficar aqui esta hora inteira. Então, vamos parar. Vamos lá, eu prometi dar um arrazoado aí na sua vida agora, tá? Então, nós vamos, em primeiro lugar, deixar o Celso Adolfo prontinho no ponto aí, daqui a pouquinho vamos chamar o Celso. Mas agora eu queria que você falasse sobre o dicionário Drummond. Curiosíssimo dicionário Drummond que você está fazendo, 600 páginas, e, sinceramente, acho pouco para um ser humano que escreveu de 1914, vamos lá, 13, 12, até morrer. Pois é. É um trabalho também no âmbito da coordenação de literatura do Instituto Moreira Salles, da qual eu sou consultor, e junto com a equipe, mas sobretudo o Bruno Cosentino, que trabalha diretamente com isso, ao meu lado, nessa empreitada. A gente está organizando para o ano que vem um dicionário Drummond. O Drummond é um outro autor que, junto com a Clarice, tem uma parte grande do seu acervo também no Instituto e que também tem uma parte grande na Casa de Rui Barbosa. E eu resolvi montar um dicionário. Então, são verbetes, né, que tentam levantar uma parte grande
pelo menos uma parte bem representativa da obra do Drummond, seja seja em torno da sua biografia. Então, você tem um verbete sobre Maria Julieta, né? E outras, o pai, a mãe, e até questões também biográficas, mas não ligadas exatamente à família, como, por exemplo, o IFAM, onde ele trabalhou, o Itabira, mas questões também muito... O Morro de Itabira, que foi destruído, porque, afinal de contas, sem isso não tem obra de Drummond. Não, claro, não. A mineração está atendidíssima no dicionário com verbete do Zé Miguel Wisnik, como Tinha que ser, é o Zé. Então, mas questões também, Afonso, muito ligadas assim, a uma visão miúda. Então, você tem desde uma visão muito, muito close reading ali da poesia, da obra, mas também você tem verbetes de amplo espectro, assim, de ampla abordagem. Entendeu? Assim, Estado Novo é um verbete. Ao mesmo tempo, você tem assim, sobre a pedra. E, enfim, são dezenas de estudiosos pelo Brasil inteiro que estão trabalhando conosco. É um prazer, é uma coisa linda, assim, um livrão bonitão, assim, sabe, dicionário. Ser editado pelo próprio MS ou pela companhia? Pelo próprio MS. Maravilha. Pelo próprio MS. Maravilha. Tem como reservar um exemplar aí já? Ou algum dia, sobre algum tipo de pressão, é claro, gigantesca, eu vou receber um PDF? Tem que ter áporo, hein? Pensado em PDF. Tem que ter um verbete do áporo. Vou pensar. Olha, o áporo mudou a vida e a interpretação da vida de muita gente. Depois eu te conto. Mas aí é um problema, porque você sabe que poemas que mudaram vidas, ainda mais sendo Drummond, o dicionário teria, sim, ser uma enciclopédia de alguns volumes, né? Tem razão. Vamos lá. Gente, antes, agradecer a presença aqui de tanta gente aqui no YouTube, o Mário Alex Rosa, escritor, Paulo Lasbeck, Gilmar Batista da Silva, todo mundo acompanhando a gente, a Liana Moreira, Wanda Oliveira Bittencourt, muita gente aqui, Vitor Loureiro, só citando, tanta gente, Adriana Versiani, Solange Oliveira, Beatriz Araújo, muito obrigado por acompanhar a gente, viu? Muita gente boa, obrigadíssimo. Muita gente boa. Obrigado. Bem, tem mais duas coisas, mas antes eu vou dar uma paradinha e abrir para a surpresa que na verdade vai ser para mim também, que eu não combinei nada, liguei para o Celso agora, vamos fazer uma surpresa para o Canaã? Vamos. Então vai, toca uma música. Então eu queria colocar no ar o meu amigo querido, cantor, compositor, Celso Adolfo. Vamos lá. Cai mais uma tarde no lugar, janela aberta para bem te vis, telhados de rubis e colibris, eu sofro asas derramando olhar. Os 7 anzóis da minha cicatriz, aonde ando ouço lambaris, o galo brinca as cores de manhã, a tarde veste cascas de maçã. Atrás da moita tempo todo vê, eu temo seus abraços de punhal, espicho o dia de ele me perder, eu guardo meu sossego no embornal, o tempo está na ponta do punhal, engulo seco
pedra espanta os anjos do vitral. Céu arrebenta a bolha do luar. A tarde cai, ouro cai do altar. O tempo é noite e dia sem parar. A noite é estrela de uma luz escura. Olhar segura a escuridão no ar. A noite busca a noite na fundura. O tempo cai da altura e vem buscar. E tudo quanto existe vai girar. E todo o céu, seu e o meu lugar. E tudo dobra e tudo vai curvar. O tempo é multitudinoso mar. Ai, 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 Grande Celso Adolfo. Agora vá para o inferno você inventar que o tempo é multitudinoso mar. Uai. Já imaginou? Bonito. Dei sorte, mas isso aí, né, vai mexendo, uma hora dessa dá certo. Muito lindo, Celso. Lindo A demais, letra é lindíssima. Tempo, tempo. O tempo. Muito Eu obrigado, fui Celso. pescando umas coisas assim, e eu falei assim, eu depois tenho que comentar sobre isso, mas toda hora vinha outra, eu esquecia uma, porque foram tantos. Tem um negócio de um capuz de sal. É lindo, nossa. Muito bonito. Esse é o CD do Celso que chama O Tempo. O Daqui a pouquinho medo, você volta. Desculpe, Celso. só para o Acanã, hein? O medo veste o seu capuz de sal. Isso. É isso aí, ó. Que imagem linda. Bem, falando então, antes da gente passar para a poesia, eu queria estou devendo aí às pessoas que estão nos assistindo, eu prometi, que você falasse um pouquinho da fotobiografia do João Cabral de Melo Neto, sempre dizendo que uma das frases da minha vida, e está até no meu WhatsApp, aquela frasinha de WhatsApp, né, que você põe aquele ridículo, mas que a gente põe, a minha frase é: acordar é reacordar-se ao que em nosso redor gira. Olha, o João Cabral é um poeta que eu amo. Amo. E estou colocando ponto final, mas final mesmo, assim, tipo, essa semana, na fotobiografia que eu preparo junto com a Valéria Lamego, para a editora Verso Brasil, da qual é a editora. Isso é uma poesia completa, organizada pelo Sequim, meu E querido. que vem outra pela CEP, você viu, né? E uma maravilha isso. Então, quer dizer, a fotobiografia sairia esse ano, junto com a poesia, essa poesia total, completa e organizada pelo Sequim. Mas nós tínhamos um problema que era o acesso a lugares de pesquisa, né? A maior parte da fotobiografia é de imagens dos álbuns de família, né? Então, os filhos do Cabral nos cederam tudo que eles tinham, muitas fotos, os álbuns de família, tínhamos acesso aos livros, manuscritos, enfim. Mas, ainda assim, houve uma pesquisa grande e nós precisávamos ter acesso a instituições que estavam fechadas, e mesmo, enfim. Estavam, não estão, né, o canal? E a fotografia ficou para o ano que vem, provavelmente março. E é incrível, porque tem muita coisa inédita, imagens inacreditáveis, entendeu? Assim, é uma aproximação. E vai ter exposição também ou é só o livro? Não, é só o livro. É só o livro, para a Verso do Brasil. Mas é lindo, quer dizer, o livro é em si uma exposição, né? Porque é um livro de imagens. Então você tem assim, livros que nunca apareceram, fotos que você
vai olhar e vai dizer, mas, meu Deus, isso existe? E vai Muito sair incrível. quando, João? Provavelmente em março. Provavelmente mais. Março, pela Pelo Verso Brasil. IMS também ou pela companhia? Não, Verso Brasil, Verso Brasil. Verso Brasil, que tem uma história já com João Cabral, porque a Verso Brasil publicou, acho que há 2 anos atrás, fez uma edição, uma reedição facsimilar do livro Miró, o ensaio do Cabral, João Miró, ensaio que ele publicou, e, enfim. Tempo que ele foi embaixador. Ela fez também o Anik Bobó, que é um livro que ninguém conhece, porque foi uma edição que não chegou nem a, acho que uma coisa de 30 exemplares, é uma coisa assim absurdamente artesanal, e pouca gente conhece, nem pouca gente tem, pouca gente conhece. E a Valéria fez também uma edição facsimilar do Anik Bobó. Enfim, a Verso Brasil tem uma história com o João Cabral e ela me chamou para fazer essa fotobiografia. Tá bom, agora vamos lá. Vamos a você, professor, poeta, e eu vou só mostrar rapidamente. Não vou ficar aqui até amanhã cedo. Vou deixar por último de hoje. Bem, Rua do Mundo, Cinemateca. Cinemateca que foi o Jabuti? Foi o Escuta? Eu nunca sei essas coisas, Afonso, desculpa. Não desconsidere a pergunta que pega mal. Escuta, Bicho de 7 Cabeças e Seres Fantásticos, aí já para o mundo e outros juvenil. Cada Coisa. Senão... o Cada Coisa, eu me lembro que ganhou da Fenelige o prêmio de melhor livro de poesia e melhor projeto editorial. O das letrinhas, que eu amo, que eu fiz a 4 mãos, projeto gráfico, com o Raul Loureiro, que é um craque total. Esse aqui eu conhecia já de tempo e vou ler agora para vocês. Janela. Quem não sabe o que é uma janela? É uma abertura na parede do edifício, para deixar que nele entrem a luz e o ar. Quem não sabe o que é o amor? É uma abertura no nosso peito, para deixar que nele entrem e que dele saiam a luz e o ar. Danadinho, seu canal. Bem, nós temos aqui também, em cima daquela serra, aí já é para também... Olha, esse livro, Afonso, seria uma história só para ele, porque esse livro tem uma vida emocionante. Porque ele então você pode começar por ele, não tem problema, não. Eu só vou mostrar todos. Água, sim. E o objeto absoluto da minha inveja, aquela inveja que leva a gente para o inferno, que é o Palhaço Macaco Passarinho. Sim, mas eu entendo. A sua inveja porque foi ilustrado pelo Jaguar, não é? Ilustrado por esse ser humano aqui, ó, que não sabe desenhar, né? Cara, essa história é maravilhosa. Olha que lindo. E é claro que agora, também o mais recente, Retratos com Erro, que é o livro que a gente combinou de conversar aqui agora, mas eu acho que você pode já emendar, falando sobre a história do Em Cima daquela Serra, que você falou. Que história que é essa que tem que começar? Eu vou tentar ser muito breve, porque esse livro ele foi escolhido junto com o Isso Aquilo da Cecília Meirelles para fazer parte... Está mostrando outra coisa ali. O que você está mostrando, Zé? Que caial é isso aí, Celso? É uma caixa das revistas modernistas, enfim, outra história. Tá bom. Eu escrevo a apresentação da revista Antropofagia. Caramba. E aí, sim, então, há um projeto do Itaú, chamado Lê para uma Criança, que escolheu esse livro, O Palhaço... Não é isso, é Em Cima daquela Serra. Opa, misturei. Em Cima daquela Serra, exatamente. Você é tão fã do outro que você... Esse livro... Então, o Itaú ele fez... Esse projeto é o seguinte, esse livro e a Cecília Meirelles. Qualquer pessoa, Afonso, escrevia
tinha um site e mandava para lá endereço e CPF. E o Itaú mandava o livro gratuitamente. Gratuitamente. Mas o livro era de graça? Sim, o livro era de graça. Então, além de escolas, bibliotecas, qualquer pessoa que escrevesse recebia o livro. Então, assim, foram milhões de exemplares. Não são milhares, são realmente milhões de exemplares que foram distribuídos pelo Brasil inteiro. Não só isso, como o livro se transformou numa coisa realmente muito adorável, porque como o livro chegou até as crianças, o importante é que o livro precisa chegar, né? Eu sempre digo que era preciso criar um túnel para que você jogasse um livro e o livro chegasse até as mãos de uma criança lá do outro lado. Enfim, esse país seria outro, o mundo seria outro, a vida seria outra. E esse livro teve esse privilégio. Ele entrou nesse túnel. E, enfim, as crianças ficaram encantadas. Há dezenas de vídeos postados com as crianças lendo. E agora está sendo desenvolvido um trabalho com esse livro para crianças que têm deficiências visuais, auditivas, intelectuais. Então, o livro tem toda uma equipe que tem trabalhado com ele para desenvolver modos de leitura dele voltados para crianças que não as crianças que têm a possibilidade de ler um livro como eu tenho e você, né? Então, assim, é uma coisa muito emocionante. Então, assim, é um livro que me deu e me tem dado uma alegria enorme. E confirma um pouco aquilo que a gente já sabe, que é o fato de que você põe um livro no mundo e ele vive por conta própria e nos surpreende. Livro é engraçado, né? Se tivesse uma fórmula mágica, eu acho que uns 3 ou 4 editores no mundo seriam deuses, né? E livro não tem fórmula mágica. Livro tem sua própria vida. E é inexpugnável. Ninguém sabe o que vai acontecer quando o livro chegar. E olhando para toda a sua poesia, que por sinal estou impregnado, porque hoje eu li o tempo inteiro, eu vou fazer a pergunta mais óbvia do mundo, me perdoe a obviedade, mas é das perguntas mais pobres, que às vezes o convidado, o escritor, se apieda do entrevistador e faz uma resposta decente. Então, eu queria te perguntar o início. Para que serve a poesia, Eucanaã? E, olha, com essa pergunta eu vou fingir que caiu a conexão para não responder. Eu tive um problema, a rede caiu. Olha, Afonso, você sabe que essa é uma pergunta que não pode ser respondida, e por isso você disse imediatamente que seria esse tipo de pergunta. Ela não pode, não porque as pessoas não sabem, e os poetas são os que menos sabem. Outras pessoas talvez tenham respostas melhores do que os poetas, porque, de maneira geral, quem escreve poesia tem uma ligação muito, muito séria com isso. E quando dizem que não, é charme, faz parte também de um certo mundo da poesia, recusar a poesia. A poesia e a sua importância e o seu papel não só na vida de quem a escreve, mas a sua presença no mundo. Isso porque os poetas desconfiam muito da poesia, porque é uma coisa a qual eles dedicam a sua vida, e na maior parte das vezes parece que ela não serve para nada. Então a resposta que eu lhe daria é que ela, a princípio, não serve para nada. Você não serve para nada, por que é que nós nos dedicamos tão fortemente a ela, né? Por que é que ela, quando é feita, parece tão essencial, né? Por que é que parece que
o mundo precisa dela. E o mundo precisa dela porque muitas vezes parece que ela pode mudar o mundo. E nós sabemos que não pode. Então, tem os poetas que é uma ilusão, a ilusão é minha. Enfim, eu acho que a poesia serve para nos tornar dignidade. Não é uma utilidade imediata, mas ela devolve a nós a nossa dignidade, porque é a linguagem, entendeu? A linguagem levada ao seu ponto maior, mais alto, mais experimental. O poema diz aquilo que nunca foi dito, então é como se cada poema inaugurasse a humanidade, entendeu? Mas sabe quando uma criança nasce e ela tem a possibilidade de refazer o mundo? Quer dizer, um poema é o mundo sendo refeito. Então isso pode não parecer nada em alguns momentos. Em outros momentos isso pode parecer uma coisa gigantesca. Enfim, é uma resposta com muitas saídas, assim, e todas parecem muito frágeis. Você acredita, Elcanaã, que existe uma espécie de estado poético permanente? Permanente, não. Permanente, não. Existe um estado. E, ao contrário, ele é muito fugaz, ele é muito efêmero. Você tem que apanhá-lo. A Clarice, né? O que a Clarice fazia? Ela anotava rapidamente. Então, por isso que ela tem essas anotações nesses tais caderninhos, que tem lá comprar flor, comprar não sei o quê, ir ao mercado, emagrecer 1 quilo. E, ao mesmo tempo, tem ali uma frase incrível, com as frases da Clarice, porque se ela não pega aquilo na hora, aquilo vai embora. Então, esse estado, que parece que é permanente na Clarice, ou no João Cabral, para falar dos personagens que nós falamos aqui hoje, não, ele não é permanente. Agora, os criadores têm uma espécie de atenção, né? Um tipo de atenção. Um spleen, como diria Baudelaire? Você tem uma coisa... sabe essa luzinha dos nossos aparelhos eletrônicos? Aparelhos eletrônicos. Quem usou essa imagem uma vez para mim, numa conversa, foi a Faiga Ostrover. A Faiga é um amor queridíssima, convivi muito com a Faiga Ostrover, fiz eventos, lançamentos, debates, seminários, acompanhei ela no final da vida nos oftalmologistas, coitado, que final terrível, cega. Eu também, Afonso, eu também, mas, enfim... ela era uma sabedoria, né? Uma sabedoria, né, o canal. E nessa sabedoria, a Afonso me veio com essa imagem. Entendeu? Um pouco o que é inspiração. Ela diz assim, como essas luzinhas dos aparelhos eletrônicos. O aparelho não está ligado, mas ele também não está desligado. Então, se você acioná-lo, como ele vai funcionar. Se aquela luzinha estiver desligada, não adianta você passar ali com o seu controle remoto, que nada, eu preciso desligar. Está vendo? Funcionou, por quê? Porque ele estava ligado. Então, a inspiração é isso, entendeu? Você não está nem ligado nem desligado. Então, nesse sentido, existe uma espécie de atenção. A Sofia de Mello Breiner dizia que para escrever, ela dizia isso, é preciso estar atento, entendeu? É um estado de atenção. E ela dizia muito claramente assim, que escrever, ela dizia, eu me ponho num canto, em silêncio, atenta, para ouvir o poema. Isso não é uma imagem poética, entendeu? O Drummond dizia, você deve lembrar dessa imagem, penetra surdamente no reino das palavras. Lá
estão os poemas que esperam para ser escritos. Então, entrar nesse mundo é uma atenção, e você entra surdamente porque você entra para ouvir esse tal poema, né, que existe potencialmente, virtualmente, na língua, portanto, no mundo, na medida que, né, o poema lida com a língua, então ele existe, ele está aí no idioma, né, mais ou menos como, entendeu? Como um acervo, não do passado, mas um acervo do futuro, do que está por vir, um devir acervo, se a gente quiser pensar nesses termos. E o poeta é simplesmente aquele que entra lá. E você? Eu faço assim. Eu tento estar atento. Eu estou atento. Eu estou atento. O Afonso Ávila dizia, que é uma frase que eu nunca esqueço, que a grande lição do poeta é criar um estilo. Isso eu vejo nitidamente na sua obra. Você também consegue identificar isso? Afonso, eu acho que estilo é o seguinte, estilo é o que você é, não é? Então, assim, aquilo que você é transparece, está ali. Então, eu acho que ele deve existir na medida em que eu construo aquilo e aquilo tem a ver com aquilo traz a marca do seu fazedor, por trás daquilo que sou eu. Mas eu não tento ter uma linguagem, um estilo, uma voz. Nunca procurei, não procuro. Eu diria até que é o contrário. Eu busco sempre fazer ao contrário, quase que fazer errado, entendeu? Desfazer, experimentar o que eu não sei, ter uma voz diferente. Os livros, de maneira geral, quando você os vê, quando você os lê, agora você disse que tem lido, é curioso que você diga que tem ali uma coisa, eu acredito que sim, assim, quase que uma constância, mas, de maneira geral, eu gosto dos livros, dos meus livros, os meus livros de poemas, talvez os de criança tenham seria preciso explicar melhor, mas, enfim, os livros de poemas não têm uma unidade, entendeu? A Às sua vezes, opinião. A opinião do autor é sempre muito questionável, né? Vamos falar a sim, verdade. mas é claro que é. Mas eu diria assim que um poema não parece com o outro, que não parece com o outro, não parece com o outro. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. A Entendeu? voz, por exemplo, a voz do outro a que você se refere nos seus poemas. Quem é o outro? Calha que eu puxo exemplo, hein? Olha que eu puxo exemplo, hein? Então diga, puxa Olha aí. que eu puxo... Não, tem um que eu li aqui várias vezes. Qual que é? Não vou pegar agora. Enfim, em todos os seus livros, o outro é muito forte. Você não fala para o outro, mas fala do Sim, outro com o tempo alguém, inteiro. com. Isso. Sim. Esse com muda muito, né? Ele muda. E às vezes tem um nós. Por exemplo, eu peguei agora aqui por acaso, tá? Um poema chamado Canto Coral. É da página 44. Você 44. tem aí, né? Bom exemplo. Lê você. Leio. Canto Coral. Quem será por nós se os fados são contrários? Ninguém. O que será de nós se o feito é contra nós? Nada. O que seremos nós se mentimos? O culpado. Quem dizemos quando se diz nós? Nenhum. O que nos pôs em direção a nós? Medo. O que nos salvará do mundo?
Nem. Então, te respondo. Na memória ficará só o rio. Nenhum verso ficará somente o rio. A memória secará somente o rio. Ficará. Na memória, nenhum risco ficará do que hoje recomponho pedra a pedra, quando lembro das palavras e do vento. Esse poema que eu peguei por acaso aqui, Afonso, dá para te dizer o seguinte, assim, quem será por nós, ou seja, depois, um poema que tem, né, tem 6 estrofes e 6 perguntas. Não sei para quem que está sendo perguntado. E há uma resposta. Eu também não sei quem está respondendo. Entendeu? E quando você vai olhar direitinho, você nem entende direito quais são as perguntas e as respostas também não são claras. Então, são perguntas confusas com respostas confusas, e a gente não sabe quem pergunta e a gente não sabe quem responde. Mas como é um nós e é um canto coral, então a impressão que o poema dá é que ele é sobre um nós e não sobre um eu, entendeu? Então, ele busca capturar o leitor para dentro, como parte de alguma coisa coletiva. Não sei se a humanidade, não sei se o Brasil, enfim, é uma experiência. Então, muitas vezes, esse tu a que você se refere, muitas vezes ele existe materialmente, e muitas vezes ele é o resultado de uma procura ou de uma escuta, entendeu? É alguma coisa, uma coisa abstrata, para a qual você se dirige, entendeu? Quase como se você buscasse construir a sua voz a partir de uma conversa com esse tu, que não é ninguém e que quase sempre, ou talvez até sempre, ele é o leitor, né? Porque o poema ele é para ser lido, ele só existe na leitura. Ele só existe para alguém. Mas eu vejo também uma espontaneidade na sua obra oculta através de uma senhora elaboração. A pergunta é, qual é o peso da estética nos seus poemas? Não na hora da criação, depois. Olha, eu acho que... Olha, eu tenho uma frase de efeito para isso. Lá vem João Cabral! Lá vem João Cabral! Não. Bem ao contrário. Tem. O João Cabral é cheio de frases de efeito, né? Exatamente. Mas a minha frase de efeito ela é bem antes. Ela não é nada cabralina. Porque... sabe aquela historinha que todo mundo já usou milhões de vezes? Qual a porcentagem de transpiração e de inspiração? Sei. 50%. Então, há toda uma... E a minha resposta, que eu digo que é a minha frase de efeito, a minha resposta que é a seguinte: para mim é 100% transpiração e 100% inspiração. Então, para mim, idealmente... Não, é diferente. Não é feito, não. Ela é de efeito no sentido que ela tenta fazer uma certa blague com a matemática, que não é o meu forte, ou assim, é uma matemática que funciona para mim na medida que essa fórmula maluca, como é que você pode ter 100% de uma coisa e 100% de outra, formando uma mesma coisa? Porque, para mim, idealmente, na criação, você não sabe distinguir o que é trabalho e o que é essa chamada inspiração. Entendeu? O que é que está vindo, o que é que você está ouvindo, o que está sendo dado e o que está sendo construído. Porque
você está construindo o que está sendo dado. E aquilo está sendo dado porque você está construindo. Então, o que é uma coisa que é outra, eu não sei. Eu não sei. Então, é claro que muitas vezes o estalo do poema ele parece gratuito, ele pode vir de uma cena, de uma conversa, sei lá, né, a canção do capuz, essa imagem do capuz, pode ser que daqui a algum tempo esse capuz, entendeu? Esse sal, pode ser que isso algum dia eu venha, assim, que negócio do capuz. Eu sei de onde veio aqui, entendeu? Agora, a gente eu ouço, todo mundo ouve milhões de palavras lindas, interessantes, com sonhos bonitos ou com ideias interessantes, curiosas. A palavra capuz, eu já ouvi 1 milhão de vezes. Ela nunca me despertou nada. E hoje, por acaso, ela veio dentro de uma sintaxe, não só uma sintaxe no sentido de uma língua, entendeu? De uma frase construída, mas de uma sintaxe, eu digo que aquilo estava dizendo, tinha uma fala ali. Não é? Então, se tinha uma tal beleza que parece que eu ouvi pela primeira vez a palavra capuz. Entendeu? Então, isso me apanha. Entendeu? Mas então você Se acabou de isso vai falar virar de um música. poema, se isso vai parar no poema, pode ser que sim, Tá. pode ser que não. Mas, assim, a minha atenção hoje capturou, por exemplo, essa palavra, entendeu? Tá, mas como é que você distancia? Qual a distância na sua cabeça, na hora da criação, ou não, depois, entre matemática e música? A diferença entre matemática e música? Não, qual a distância na sua cabeça na Qual a hora que você distância? faz? Porque, para mim, e vejo aqui, acabei de falar um poema de 3 frases, três frases, uma palavra no meio e mais 3 frases embaixo, todas com vocais abertos, né? Deixa eu até conferir para não falar bobagem. Olha, Afonso, tem Entendeu? muito. Aí, isso é pura matemática. Desculpa, música. Celso Adolfo está aqui para nos falar, para nos ajudar, mas, puxa, é pura matemática. Olha, tem muita matemática. Por acaso, eu passei o olho aqui num poema que não é sobre isso e é sobre isso. Se chama Funâmbulo. Já que você tem aí, 76. Deixa eu olhar aqui. Eu nem sei se vale a pena ler o poema todo. Enfim, eu nem sei se. Mas só porque, pelo menos, o começo dele me pareceu curioso. Lá está ele. O funâmbulo é o equilibrista, né? Lá está ele. Não se trata de técnica, não se trata de cálculos. Talvez tenha sido o contrário, a estupidez. Ele não sabe o chão que o ameaça, nem se aqui embaixo a boca dos ciclones ri afiada dentes de siso. Tudo para ele parece paisagem parada. Se calmo, campeia, rente às bordas, posto nos fios altíssimos entre edifícios de vidro e nada o impede. Alguns o dizem louco, outros sentenciam, suicida. Como subiu? Querem saber as convicções do aramista, mas convicto, ele afirma que não traz nenhuma consigo, porque é preciso estar leve. Nem fé. Está lá apenas porque é um sujeito equilibrado. Wallace Stevens, por exemplo, trabalhou a vida inteira numa companhia de seguros, onde chegou a vice-presidente. Deve ser doido. Outros celebram o destemido. Viva o volantinho! Então, veja, isso que parece o resultado de uma matemática, não é? De um equilíbrio, não é? Um homem num fio de arame entre edifícios, isso pode ser exatamente como a estupidez, loucura. E aquilo que... E o Wallace Stevens, um poeta cuja biografia se resumiu a ser... O ponto máximo da sua biografia foi ter sido o diretor da empresa em que ele trabalhou. Então, muitas vezes o que parece loucura é cálculo, e o que parece cálculo é loucura.
mas eu não sei qual é a distância entre a matemática e a música, mas não se faz música sem matemática, isso eu sei. Mas mas a maneira com que isso se dá é muito especial e ela é muito singular para cada criador, sabe? Assim, isso é o estilo, sabe? O estilo, assim, como é que você fala? O estilo assim, como é que sai, como é que você se projeta para o mundo. Não é como é que você traz o mundo para você, não. É como é que você sai de você. Sabe? Como Como é que você você respira. mistura no mundo. Como você Como é respira. como aquilo. Aquele negócio da janela do poema que você leu ali, É. entra e sai luz. Né? Vem cá, esse volume gigantesco de... Desculpa, não é gigantesco. Os poetas que você realmente aprofundou do trabalho, entre eles o Vinícius, não te fantasmagoriam de noite, não? Mas eu amo isso. Ele fantasmagoria, mas eu gosto bem. Olha, Sofia de Mello Breiner, que eu amo, amo, amo. Você vai até fazer um trabalho sobre ela, desculpa, eu não perguntei. Pois é, que eu fiz uma antologia para a Companhia das Letras. O Vinícius, que eu tenho trabalhado anos, o Drummond, desde os tempos de aluno de graduação na Faculdade de Letras, outros poetas que eu estou sempre envolvido, organizei uma exposição assim, bonita, importante sobre a poesia, chamada Poesia Marginal, dos anos 70. Tem um pessoal jovem que eu estou sempre lendo, tem os portugueses, tem o Eugênio de Andrade, tem os meus amigos queridos que eu leio, que eu tenho inveja, entendeu? Eu tenho inveja do Fabrício Corsaletti, sabe? Ele me manda os poemas e eu digo, Fabrício, por que eu não escrevi isso? Sabe? Fabrício é ótimo, Fabrício é ótimo. Isso é maravilhoso, entendeu? Então, é um negócio que não não são só os fantasmas, são os vivos, sabe? É um filme que você assiste, é um negócio. Então, tudo tudo faz parte desse estado de atenção, sabe? É uma atenção para as coisas, uma atenção para o mundo. Eu sou muito atento, eu sou muito ligado. E esses autores me ajudam. Me ajudam. Eu não tenho com eles nenhum tipo de... Não tem nenhum problema. Não, eles não são um problema para mim. O Caetano Veloso não é um problema para mim, que é o maior poeta da língua portuguesa. Pois é, Caetano, eu queria te lançar uma coisa difícil. Tem jeito de definir Caetano? Não. E não me venha com essa pergunta capciosa, achando que eu vou dizer, não vou nem tentar. Tenta não, faz isso não. Fala, não, pronto, vamos mudar de assunto. Agora, eu acho que tem jeito de você falar para nós leigos e que estamos assistindo, uma espécie de imagem, que seja poética ou não, que ilustre, resuma, faça com que nós sejamos capazes de entender um pouquinho, Caetano. Olha, eu vou dizer o seguinte, é difícil isso que você está me pedindo e há sempre o risco de empobrecer demais ou de se alongar e dizer muito pouco, e depois ficar arrependido porque não conseguiu dizer nada. Mas eu diria que o Caetano ele pertence a uma espécie muito rara de poetas no Brasil, que é do poeta maior, sabe? Que a gente só deu um, que foi o Drummond. Eu acho que no Brasil nós só temos dois poetas maiores, que é o Drummond e o Caetano. Nós temos poetas gigantescos, que são todos menores, no sentido de que, como o Bandeira é um poeta menor, sabe? Ligado aos temas singulares. Sabe o que eu dizia que o que eu vejo é o beco? No que importa a Bahia, a linha do horizonte, o que eu vejo é o beco.
não estou citando o poema, estou só apanhando as imagens que me interessam. Então, o que ele vê é o Beco. Só vendo o Beco, o Bandeira se transformou num dos poetas mais esplêndidos de qualquer língua, de qualquer literatura, entendeu? Mas dentro do Beco. E, de certo modo, assim, o Brasil é um poeta de poetas esplêndidos, todos menores. Só o Drummond, que praticamente nunca saiu do Brasil, que só fez 2 viagens ali a Buenos Aires, porque Maria Julieta teve neném, ele foi lá ver o neto e voltou, só para isso, não foi fazer nem turismo, que não viu nada. Foi o poeta que cantou, que soube ver o mundo, as revoluções, os movimentos coletivos, a sociedade, o mundo, a máquina do mundo, entendeu? A máquina do mundo se abriu para o Drummond. Então, o Drummond é o poeta que consegue vislumbrar a máquina do mundo. O Caetano é o poeta que consegue ver o planeta Terra e cantar para o planeta. Entendeu? E ele consegue fazer isso estando na cela de uma cadeia. Todo mundo já entendeu que eu estou citando a canção Terra, né? Então, na cela da cadeia, ele vê a foto da Terra e a foto da Terra se transforma na Terra, e ele passa a ver a Terra. Ora, você entendeu a diferença? O poeta, que é o Bandeira, diz que importa a linha do horizonte, o que eu vejo é o Beco. O Caetano, no Beco, vê o planeta. Então, essa possibilidade de sair e de ver é uma coisa muito rara, que muitas vezes o Vinícius chegou lá, quando, enfim, o Vinícius é uma outra conversa, porque o Vinícius quase que não é o poeta que a maior parte das pessoas pensa que ele é o poeta dos sonetos, do amor, da mulher. Não é o poeta que falou dos campos de concentração, é o poeta que consegue ver o Brasil e sente vontade de passar a mão nos cabelos da pátria, de alisar os cabelos da pátria, trata a pátria como uma criança, uma pobre criança. Poeta cinéfilo, sensacional. Cinéfilo, enfim, então é um poeta todos com grandeza, né? O João Cabral, que percorre o mundo, mas o que o Cabral faz? Ele canta as paisagens que ele vê. Enfim, são todos poetas incríveis. Cecília Meirelles, tantos, são todos geniais. Entendeu? Só para dizer que isso não é um juízo de valor, é uma espécie de... mas conclui sobre o Caetano. Eu estou me esforçando para dizer que... Conclui, tenta. Isso, a minha coisa só o Caetano e o Drummond têm essa dimensão do poeta maior. Entendeu? O Brasil produziu 2 gênios, nesse sentido da palavra, nesse sentido do poeta maior. Está bem explicado, Canaã. Acho que você conseguiu. Eu acho que sim, é por aí. É por aí mesmo. Da forma imbecil que a minha pergunta se manifestou, está ótimo. Está muito além. A minha resposta é que correu o risco de não ter mais... Vou pedir, você tem razão, é difícil mesmo fazer o que eu pedi, mas eu fiz questão de fazer porque eu tenho certeza, tinha certeza, e agora tenho certeza absoluta, que sairia uma resposta digna. Obrigado. Bem, queridão, já passamos um tempão da hora, também nem prestei atenção na hora, mas lá, são 19h15, tanto faz, por mim eu ficaria aqui a noite inteira conversando com você, o que nos remete ao fato que a gente pode fazer outras vezes, né? Não tem problema, né? Vamos. Como disse Saramago, se fizemos esta, por que não poderemos fazer outras? Claro. E temos mais uma canção à nossa espera? Pois é. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muitíssimo, ao Canaã. Lembrar que estamos aqui por causa do Retratos com Erro, mais recente livro de poemas do Eucanaã. Portanto, vocês que estão nos assistindo, vão comprar o livro do Eucanaã. Comprem. Não fiquem só olhando. É um livro de poemas magnífico. Eu faço isso, sabe por quê, Eucanaã? Porque pouca gente faz. O escritor brasileiro não é treinado para fazer isso. O mundo inteiro, os escritores falam, eu acabei de escrever esse livro, por favor, comprem. Então, já que o Eucanaã não falou, eu estou falando. Comprem. São lindíssimas da Companhia das Letras. E também faça como eu. Compre todos os outros.
Beleza? Obrigado, Afonso. Vou ficar contente. Queria passar as últimas palavras para você, Canaã, antes do Celso Adolfo. Olha, eu adorei essa conversa. Eu sabia que ia acontecer isso, que eu ia ficar arrasado, porque ia achar rápida, que ia passar muito rápido. Recusei muitas lives, mas a sua eu não poderia jamais recusar, porque eu sabia que ia ser uma conversa boa. Você conversa com tanta gente interessante, importante, porque você não é... Enfim, você é amigo dessas pessoas, entendeu? E eu assisti há pouco tempo a sua conversa com a Janete, mas é a Janete, né? Aquele deslumbre, tudo que fala, como fala, nossa, aquelas frases redondas e perfeitas, que é seu grande amigo. Você falou, a gente se conhece há 30 anos. Enfim, eu não podia não aceitar, e fico muito contente a maneira carinhosa com que você me recebeu, com que você falou dos meus livros e dos meus poemas, a surpresa, né, da gente ter o Celso com canção, canta uma coisa tão linda, quem sabe ainda me deu um poema lá com o capuz. O medo é o capuz do sal. E tem outros, e o Celso é danado, esse menino é danado. Não, Celso... Então, Domingos do Prata fez um menino bem direitinho aí, não, Celso? E caso haja alguém nos assistindo, eu agradeço muitíssimo a paciência. E haverão mais depois que essa live for encerrada, você pode ter certeza. Desejo a todos. Obrigado, Canaã. Eu só te peço que não seja que é a primeira, mas que seja a primeira de muitas que vamos fazer ainda. E, de preferência, da próxima vez, presencialmente. Isso. Saúde e paz. Celso. Celso Adolfo, senhor, antes de agradecer, muito obrigado, Celso, por estar conosco. Agora a palavra e a voz são suas. Canaã, não estava em cena naquela hora, não, mas agora estará em cena, para todo mundo ver. Eu me lembrei aqui desse lançamento, que foi em 2015, aliás, aqui em Belo Horizonte, desse pacotão aqui com as revistas modernistas. E você está nesse meio, você, o Ivan Marques e o Eduardo Jardim. Está autografado aqui por você, para mim, aqui dentro. Muito bem. Por causa disso aqui, eu quero cantar uma música chamada Brasil, Nome de Vegetal, que veio de um poema do Mário de Andrade, que é o Noturno de Belo Horizonte. Então, veio de lá. E o nome, Brasil, Nome de Vegetal, está dentro do poema. Então, vou cantar essa música aqui para a gente encerrar. Formamos um assombro de misérias e grandezas. Somos aqui nessa terra o grande milagre do amor. Navios arpando com as tristezas filhas de Portugal. Da sorte que a corte lançou, nasceram lindas orquídeas, orquídeas tão desiguais. Uma delas é Minas Gerais. No braço, cabina da noite, a celebração nacional. Dançavam jongo mineiro, pemba, terreiro, cachimbo de pau. Ouro preto é minério real, velho monastério de sal. Arde a cacunda dos pretos, velho soneto, canção desigual. 350 sujeitos, carapinhas do Caparaó. Cebubi, Campo, Cascalho, Zé Pedro, Lalizé, Tatu. Aquela cidade, o mulato, Cafu. A serenidade, o menino já com a mão da memória. Que o fogo chamusca, se busca lembrança no meio dos bambus. As tribos da melancolia são da noite e da luz do dia. Ouro da capitania, quantas penas deu e daria. A vida correu na frente, a menina corria da Calpito Maria. Cantou violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou violão nacional,
Não, antes de acabar, Celso, toca só um pedacinho do coco que você fez para Guimarães Rosa. Isso é uma coisa linda, hein? Sagarana. Nossa, É lindo, não é, não, Canana? beleza. Muito lindo. Entre tantos sujeitos, esse troço pega, viu, Canana? Daqui a pouco você vai estar falando assim, lá vem 15 tantos sujeitos para me amolar. Vou pegar outro violão. Peraí, viu? Muito bonito. Ele pegou o Mário de Andrade, uns Muito trechos vegetal. muito divertidos. E agora é o seguinte, ele tem um CD não é inspirado nos contos de Sagarana. Exatamente. Uma das músicas lá é essa aqui, ó. É o Ralando Coco. Eu vou ralando coco até aqui. Eu vou ralando coco, morena, coco de ouricuri. Tira a barca da barreira, deixa a Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João dos quintiliano, prosa com que não tem. Cala a boca, gente, que os quintiliano é vem. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Eu vou ralando coco até aqui. Eu vou ralando coco, morena de ouricuri. Tira a barca da barreira, deixa a Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João dos quintiliano, prosa com quem não tem. Cala a boca, gente, que o quintiliano é vem. E os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Ah, meu Celso. Qual conto Que foi maravilha. esse, Celso? Isso aqui é um apanhado de estrofes soltas, né? De vários contos. Eu não me lembro se exatamente veio desse ou daquele ou daquele outro. Mas veio de vários, veio lá do Minha Gente, veio do Sarapalha, veio do Borrinho Pedrez. São aquelas quadrinhas, né, que o Guimarães Rosa sempre criou ao longo da obra dele, né? Umas ele recolheu, evidentemente, mas ele criou um monte, né? Um monte ali que é obra dele mesmo, assim. Então, Caçador, muitíssimo obrigado, então, Celso. Meu Canaã, de novo, muito Coisa obrigado. linda, né? Celso, que final, hein? Que presente que Afonso me deu. Eu falei, tem uma surpresa, não sabia que ia ser tão incrível. Maravilhoso. maravilha. Obrigadíssimo. Obrigado, Celso. Gente, até a próxima.